Nessa palavra, nessa manhã, tem exatamente esse objetivo de fazer você olhar para o propósito da sua vida. E a gente vai olhar exatamente Ló e Abraão, e a gente vai ver o que é viver uma vida sem propósito e o que é viver uma vida com propósito. É bem diferente quando a gente entende o que Deus espera. Por que você está aqui? Essa é uma resposta que não importa como a pessoa esteja, ele vai ter que responder. Se você tem uma crise, se você não sabe de onde você veio, quem é o seu pai, de quem você é descendente, então você está numa crise séria de identidade. Eu já não sei quem eu sou, se eu não sei de onde vim, quem me fez, né? Também se eu não entendo isso, eu não entendo por que eu estou aqui, e também o que vai acontecer depois com a minha vida, só essas 3 perguntas que os filósofos a vida toda pretenderam responder. E nós temos a resposta na palavra de Deus. Mas quando a gente entende isso, então falar de propósito é falar, eu sei, conheço quem sou, porque eu estou aqui, eu sei para onde vou, porque eu tenho que viver cada dia da minha vida. Por que você tem que estar aqui nesta manhã? Mas eu quero começar dizendo que nós estamos numa contagem regressiva, até porque esses dias Deus me fez lembrar muito bem isso, mais uma vez, né? E ainda para ajudar naqueles dias devocionais, quando eu estava lá mal, eu tinha que ler o texto dizendo, ensina, Senhor, a contar os nossos dias, e perceber que os dias são frágeis e que a nossa vida passa como um sopro. E foi-se, né? Então nós estamos numa contagem regressiva no dia que nós nascemos. A gente se ilude pensando, estou crescendo. Não, nós estamos numa contagem regressiva, só começou a contar. Então quando alguém está com 50 anos, eu gostei demais dessa definição, porque quantos anos você tem, não é, você teve até agora 50. Porque quantos você tem, diz que a questão é assim, quantos me restam pela frente para cumprir o meu propósito? Essa é uma contagem regressiva. A segunda contagem regressiva que nós estamos é a contagem regressiva da volta de Jesus. Enquanto os homens estão ali, os discípulos estão olhando Jesus subir, os anjos aparecem que vocês estão olhando. Da mesma maneira que vocês o viram subir, ele vai voltar. E Jesus prometeu, quando você olha para a sua palavra o tempo todo, e ele fala como seria o fim. Então nós estamos percebendo, diz que quem entende de plantação e olha para o tempo e para a plantação e sabe, olha, está chegando o tempo de plantar, de colher. Ele diz, a mesma coisa acontece, quando vocês verem determinadas coisas acontecerem, é o princípio do fim. Então não tem jeito de você não olhar no contexto mundial e perceber que Jesus está voltando. No contexto de 2 Pedro 3,9, o apóstolo Pedro está falando da volta de Jesus. E ele disse que nos últimos dias iam levantar algumas pessoas que iam ser escarnecedores, que iam chegar para o crente e falar assim, para o cristão e dizer, olha, o que aconteceu com a promessa de Jesus dizendo que iria voltar? Onde ele está? Vocês vêm falando tanto na volta de Jesus e fala, mas cadê Jesus? Já passou muito tempo, vocês não estão enganados? Essa é a ideia. E Pedro escreve o seguinte, o Senhor, pode ler comigo? O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Bom, o crente não precisa arrepender-se do seu pecado, dos seus pecados, ele já se arrependeu. E não é disso que ele está dizendo. Então, qual é a questão aqui? O que é que está impedindo Jesus, nessa contagem regressiva, de voltar e levar o seu povo, de nos levar? E o problema, eu queria dizer para você, não é o que Satanás está fazendo. E a gente sabia que ele faria mesmo, que é o império das trevas reinando, todo o sistema está montado para enganar, mas a questão maior é o que nós, como cristãos, estamos deixando de fazer. Ele diz assim, Jesus não está demorando. Você está pensando que está demorando? Jesus não está demorando. Por isso a pergunta não é porque demora por vir, não há demora, é paciência, a palavra é paciência com você e comigo, da gente fazer o nosso papel, de viver uma vida como testemunha e levar essas pessoas ao arrependimento. A paciência é comigo e com você, a paciência é com o crente, é com a gente. Então Deus poderia enviar, e o que me chama a atenção mais é que Ele poderia enviar milhões e milhões de anjos e montar colocar nos lugares mais estratégicos de cada cidade, de cada bairro, de cada lugar no mundo. E aí então Ele fazer curas, Ele fazer milagres através deles e trazer uma palavra tão edificante, tão poderosa que fosse irresistível, e aí então Ele estaria implantando o seu reino na terra.
Só que ele não planejou, quando a gente está falando de nos arrependermos da nossa responsabilidade, de arrependermos e cumprirmos a nossa responsabilidade e a nossa missão de levar a palavra de Jesus, de ser testemunha. Então, ele planejou de tal forma que nós não podemos sem ele, mas ele também não pode ser nós, sem a gente. Ele deu isso nas suas mãos, deu para mim, deu para cada um de nós. E é interessante, quando eu falo assim, que ele não pode sem nós, não fica nenhum momento dizendo assim, puxa vida, eu sou o cara. Não, não somos nada. É que ele planejou, ele disse assim, eu quero fazer a minha obra através da sua vida. E é assim, irmãos, que nós crescemos, é assim que nós o conhecemos mais enquanto trabalhamos, enquanto nos relacionamos, enquanto fazemos a sua obra. É assim que nós aprendemos a amar Jesus. É assim que nós somos fortalecidos, conforme a gente está servindo Ele, trabalhando, a gente está vendo o poder dEle agir, então Ele vai fortalecendo a nossa vida. É assim que nós somos e seremos abençoados por Ele. E Ele diz assim, que no último dia, Ele tem um galardão para todos nós. Sabe como eu vejo isso aqui? De Deus usar a minha vida e a sua, quando Ele poderia criar exércitos e exércitos para fazer isso. E até a Bíblia diz que os anjos quiseram, mas Ele diz, isso é a tarefa do homem, da humanidade. Eu tenho um tio, e eu trabalhei na sua empresa, e na época, a sua empresa estava progredindo, e eles iam comprar uma outra propriedade já no centro da cidade, para um outro tipo de negócio, eles iriam construir. E ele chegou para mim, que trabalhava com ele, e disse o seguinte, você não quer ganhar um dinheiro a mais? Eu falei, o que você está dizendo de ganhar um dinheiro a mais? Ele falou assim, eu tenho um dinheiro para comprar à vista uma propriedade, e essa pessoa não sabe, tem um vendedor, fulano de tal é o vendedor. Você vai lá, ele não sabe que eu quero comprar, eu não falei com ele, você vai lá e fala para esse vendedor, diz, olha, se eu te apresentar um comprador e ele comprar de você à vista, você divide comigo a comissão? Bom, eu não era bom nisso, nem passaria pela minha cabeça, não sou esse tipo de pessoa. Ele teve que insistir um pouco comigo, tá bom, mas se ele não quiser não tem problema, nós não vamos perder, depois a gente dá outra forma, mas vai lá. Tá bom, então eu fui, e esse vendedor estava tentando já há algum tempo vender essa propriedade, e não vendia. Então eu cheguei para ele e apresentei, lembra, não há nenhum engano aqui, eu cheguei nele bem claramente e disse, olha, eu tenho um comprador e ele paga à vista. Se eu te levar no comprador e ele fizer a compra, você me dá a parte da comissão para mim? E ele disse, sim, eu te dou. E foi exatamente o que aconteceu. Nós fomos lá, ele que fechou todo o negócio, eu só fiquei olhando, né? Não fiz nada, apresentei só ele. E eu tinha parte da comissão, foi uma comissão muito boa, muito legal naquela época, né? Uma benção. Agora, o que me chama a atenção é, meu tio iria pagar a comissão. Meu tio iria fazer o negócio, ele pagou do mesmo jeito. Ele não precisava de mim. Mas ele falou assim, eu vou abençoar ele, porque eu posso, vou pagar. Eu falei, ele pode chegar lá e falar para a pessoa que tem um vendedor, e tem um comprador, o comprador não sabe. Então ele resolveu me fazer participar disso. Eu disse, eu entendo isso com Deus. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele diz, eu quero incluir você. Eu quero que você seja, eu sei que o exemplo não é o maior de todos, mas dá para você ter uma ideia. Eu quero que você participe, que você seja abençoado desta forma. É assim que eu vejo. Ele não precisa de mim, mas porque Ele quer me abençoar, porque Ele me ama, então Ele me inclui nesse processo. Deus poderia fazer isso, irmão, mas Ele quis nos abençoar. E Ele diz assim, eu confiei nas suas mãos para você ser sal, para você ser luz. Ele nos enviou assim. Jesus diz, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Queridos, que bom que nós estamos aqui na igreja, e nós devemos vir. Que bom que você que está assistindo na sua casa, fazendo culto, aí, que não pode estar aqui, onde você estiver, que bom, que bom. Mas é muito mais que isso. Não é esse tempo a gente fortalece, a gente louva a Deus, a gente se enriquece na graça, somos abençoados, a gente agradece porque a gente cultua a Deus, mas Ele te chamou para ser sal e luz todos os dias, onde você estiver, 24 horas por dia. É para isso que Ele nos chamou, para sermos testemunhas. Dar testemunho, você pode dar testemunho de vez em quando. Então Ele não falou, eu não vou chamar vocês para darem testemunho, quero que vocês sejam. Então, ao entrar no ônibus, ao descer do ônibus, ao pegar uma fila no mercado,
Eu tomo toda vez cuidado, Senhor, não me deixe envergonhar o Senhor numa fila de mercado. Você pode envergonhar de várias formas, não é? Uma beleza ficar na fila esperando. Então, sempre eu tenho que tomar uma decisão que eu quero exaltar. E ninguém sabe quem eu sou, mas talvez alguns saibam, mas eu sou de Jesus e eu quero que as pessoas, né? E você sabe quantas coisas acontecem em vários lugares. Estou dizendo de coisas simples. Ao entrar no Uber, no sair do Uber, no seu trabalho, não sei, no seu escritório, o jeito que você trata os funcionários, tudo. Deus está dizendo assim, eu te escolhi. Então Jesus está dizendo, eu enviei vocês para serem testemunhas. Testemunhas de quem? Da vida de Jesus, nascimento, morte de Jesus, ressurreição de Jesus. A pergunta é, qual é o meio mais poderoso que você e eu temos para mudar o mundo? Viver como testemunhas, mas qual é o meio mais poderoso? Nesses dias eu tenho lido muito um homem que eu conheço pessoalmente, que faleceu, Wesley Du, e ele escreveu, toque o mundo com oração, com a sua vida de oração, e o outro ele escreveu, Oração Poderosa que Prevalece. São 2 livros bem grossos. E ele tem uma experiência de 25 anos como missionário na Índia, de enfrentar todo tipo de batalha espiritual. Ele é um homem, então, ele tem muitos livros escritos. Mas ele diz assim, que a oração, ele entende por todo o seu envolvimento com a palavra de Deus, e eu acompanhei nisso, ele diz assim, que a oração é o maior recurso da igreja hoje. Ele é o meio mais eficaz e o meio disponível para o cristão preparar o caminho. João Batista vem preparar o caminho para Jesus, diz, para prepararmos o caminho do encontro das pessoas com Jesus é a oração. E ele diz mais ainda, ela não é a única coisa, mas é a maior delas que nós podemos fazer. E é interessante que ele coloca assim, você vai ver, por exemplo, aí o Verso, que é a Bíblia digital que eu uso, eles têm procurado traduzir essa Bíblia e mandar através de aplicativos para o mundo inteiro. E estão traduzindo para mais e mais línguas, mas muitos estão fazendo isso. E a ideia que eles têm é que a Bíblia chegue nas mãos de todas as pessoas. Mas Wesley estava lembrando o seguinte, chegar essa palavra somente não vai mudar. É claro que o poder de Deus está na palavra, mas ele diz assim, precisa encontrar corações sedentos. Paulo fala o tempo todo, ele ora para que Deus abra portas. É preciso, então, oração vai fazer esse processo de, Senhor, põe sede, põe fome, quando ele abrir a tua palavra, que essa palavra encontre lugar no seu coração. Entende? Você pode fazer através disso. Então, por isso, oração é o poder de Deus mais eficaz. Mas ele diz, mais algumas coisas, ele relaciona, eu estou relacionando outras aqui. Com a sua oração, você pode ir para qualquer lugar. Ele diz, você pode pegar uma criança no colo, se ela estiver num leito doente, mesmo que você não esteja lá. Você pode entrar numa UTI, nós estamos fazendo isso essa semana com várias pessoas. Você pode entrar na UTI e pedir a ação de Deus, o poder de Deus. Você pode, por exemplo, ir para a Ucrânia e Rússia nesse momento, se estiver em oração, e interferir naquela oração, porque você clama, outro clama, e nós vamos clamando a Deus e pedindo, e nós estamos lá juntos com Ele, ajudando a enfrentar. E eu digo isso, irmãos, porque isso está muito claro nesses dias. Eu tinha pessoas clamando a Deus por minha vida antes, durante e depois, e você sente a grande diferença quando a sua vida está cercada de oração, de cuidado de Deus, de poder de Deus, de presença de Deus. Através da oração você pode, por exemplo, a Marisa sempre está lembrando a gente sobre os missionários que estão lá em Moçambique, e eles estão pedindo nesses dias porque tem tanta chuva e eles não conseguem se deslocar para as pessoas e ajudar essas pessoas. Então eles têm que fazer outras coisas, mas você pode ir lá através da oração, como nós fazemos todos os dias, nós oramos. Eu não estou falando de conjecturas, de possibilidades, coisas que eu, João e muitas pessoas que estão envolvidas fazem do ministério. Nós oramos todos os dias, nós vamos lá com eles, dizendo, Senhor Jesus, ou o Senhor para a chuva, ou o Senhor criou outra maneira, ou então se a vontade do Senhor é mostrar uma outra coisa que eles devem fazer nesse momento, por favor, mas age, nós estamos juntos, protege, transforma, supre as necessidades, o visto dela que foi impedido, a gente participa nisso. Você pode ir de madrugada na casa de alguém, através da oração, mesmo que não vá, mas pela oração, para uma pessoa que está desesperada, que está pensando em desistir da vida, e levar esperança. Quantas vezes isso acontece comigo, nesses dias, né? Quando eu acordo com o nome de alguém. Nesse momento mais complicado, é meu primo, que está com câncer, e por todos e virou metástase. Então a primeira coisa, eu acordo,
vem o nome dele. O que eu faço é orar, é clamar ao Senhor naquele momento, naquele horário que eu acordo. Mas é isso que Deus faz com muita gente. De repente você não sabe, como alguém me disse, olha, Deus colocou um peso no meu coração tão grande, uma angústia para orar pelo Senhor. Então agora eu sei o que foi. O Senhor e a sua família, que algo não estava bem. E eu ia passar por esse processo que passei. Então assim, oração, você pode ir a qualquer lugar, você pode inclusive tocar o coração de uma pessoa que você gostaria de conversar. E essa pessoa diz, não, eu não quero conversar. Você tentou de todas as formas, a pessoa não quer. Você pode ir acessar o seu coração através da oração e pedir que o Espírito Santo quebrante, que o Espírito Santo fale, que Ele crie uma oportunidade. Não há barreiras. Eu posso ser impedido de pregar, como fui naqueles dias aqui, mas não fui impedido de orar. Não há não impedimento. Qualquer momento, qualquer lugar, você pode falar com Deus. Então, através da oração, que é o recurso de Deus, você pode acessar o poder de Deus, que pode transformar situações impossíveis. E você precisa aprender isso. Os possíveis, eles se chamam possíveis, você pode. Quem é o expert, quem age, quem entra em ação nos impossíveis, é aquele que pode todas as coisas. E você não pode. Então, através da oração, nós fazemos isso. Oramos e pedimos a intervenção daquele que pode todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus e vive sempre. Ele passa tudo que passou, porque ele passou, ele é colocado como um sumo sacerdote, e o seu papel, como era o do sumo sacerdote na terra, é interceder. Você imagina, o Criador do universo, aquele que tudo foi feito por causa dele, e por meio dele, e para ele, ele está nesse momento, o seu ministério, ele podia fazer qualquer outra coisa. Você acha que falta criatividade para Deus, para o que fazer, o Filho de Deus? Mas não, o ministério de Jesus é interceder por você. Se você entendesse isso. Você fala, eu estou sozinho, estou desanimado, eu não sei o que fazer, agora eu tenho que tomar uma decisão. Ele diz, eu estou aqui à direita do Pai para interceder sempre por você. Para você encontrar graça, né, no tempo oportuno e ser atendido nas suas necessidades. Não só Jesus, Ele vive para isso, Ele está fazendo isso todos os dias. Está dizendo que o próprio Espírito Santo, Deus, Ele falou assim, eu vou enviar outro consolador, fazer o meu papel, o papel que eu faço com vocês todos os dias, Ele estará com vocês, e aleluia por isso, mas Ele também estará na sua vida, estará no seu coração. E qual é o papel dele? Diz que também vive sempre para interceder por nossas fraquezas. Então o convite de Jesus para mim e você aqui, como indivíduos cristãos e também como igreja, o nosso papel é de nos aliarmos. O convite dele é que nos aliemos a Ele, a Jesus e ao Espírito Santo. E a gente tem uma vida de constante oração e clamor pelas pessoas que Deus colocar no nosso caminho. As pessoas que Ele colocar no nosso caminho, para orarmos e clamarmos e intercedermos. Quantas coisas ruins acontecem porque nós, como indivíduo e igrejas, estamos tão preocupados com tantas coisas e perdemos a sensibilidade e já nos tornamos indiferentes com as dores e o sofrimento das pessoas, não nos importamos. E quantos sofrem e continuam sofrendo, porque nós ficamos insensíveis. Mas também, por outro lado, isso é maravilhoso, quantas coisas na vida dos seus amigos, de parentes, de colegas de trabalho, de familiares, de seus vizinhos poderiam ser diferentes, se você entendesse e entender o seu chamado e a sua missão de vida, e como um discípulo de Jesus, colocar-se na brecha, colocar-se como intercessor pela vida deles. Porque eu posso ouvir meu vizinho xingar, brigar e falar um monte de besteira, e falar, nossa, que vizinho ruim, devia mudar daí. Essa é uma opção. Outra opção, você vai para o seu quarto e fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. É difícil demais, mas o Senhor ama essa família. Me dá uma oportunidade de falar do seu amor para eles. E por favor, visita agora e fala com eles através do seu Espírito Santo. Essa é a grande diferença. É assim, essas pessoas difíceis que Deus coloca no nosso caminho para ser uma oportunidade para a gente ser uma bênção na mão de Deus e ser abençoado. Agora a gente vai olhar para as cidades de Sodoma e Gomorra de maneira bem rápida e também superficial para a cidade. Eu não quero entrar na questão lá, mas para a gente entender como é que podemos criar um impacto na vida das pessoas, né? O próprio Deus disse que o clamor de Sodoma e Gomorra tinha multiplicado e o seu pecado tinha se agravado muito, no versículo 20. E é interessante que esse clamor
Não é clamor de pessoas fiéis a Deus, que amam a Deus, que estavam pedindo que Deus fizesse algo. Diz que era um grito da cidade. Então percebe aqui, você tem na nossa cidade, no nosso país, quando está passando por muitas situações difíceis, você conhece muitos lugares complicados, uns mais que outros. Então tem muitas pessoas lá, não estão orando a Deus, não estão falando para Deus o que está acontecendo, mas são pessoas que estão sofrendo todo aquele mal que está acontecendo. Então ele diz que esse clamor era isso. Era um grito da cidade pelo sofrimento, pelas coisas injustas e que estavam acontecendo naquele lugar. Era um grito de angústia, pela imoralidade, pela violência. Então o que Deus diz, eu vou descer até lá, eu vou ver que clamor é esse, eu vou ver se é isso mesmo, e a ideia, o plano era de destruir aquela cidade por causa de tanta maldade. Só que o que mais me chama a atenção, e eu queria que você acompanhasse aqui, é o que Deus fala. Ele vai, então, está falando de 3 pessoas, um está dizendo que é Deus, e o outro são anjos, e o pastor Wesley Du fala uma coisa, toda vez que alguém apareceu com o nome de Deus, como Deus não pode ser visto, ele diz, isso era Jesus quem estava lá. Inclusive Melquisedeque, quando aparece para Abraão, ele diz que era Jesus que é enviado. Mas aqui está dizendo Deus. Então a conversa dele com Deus está dizendo, e a palavra é assim, Deus faz a seguinte pergunta, eu ocultarei a Abraão o que eu faço? Oh, meu querido, Deus vai fazer algo e ele pega você e fala assim, eu não vou agir sem falar antes com ele, com você, sobre essa situação. Então ele manda, resumindo, ele manda os 2 anjos e diz que Abraão fica na presença de Deus. Só que já que Deus revelou para Abraão e o que os anjos iam fazer naquela cidade, então ele entra numa argumentação. A palavra de Deus diz que ele entra numa argumentação com Deus com base na justiça, com base na misericórdia. O Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus de amor, e ele vai conversando. E Deus o ouve, a palavra diz que Deus o ouve. Então Abraão passa a interceder pela não destruição daquela cidade, por causa da família de Ló, o seu sobrinho, era ele, a esposa e 2 filhos que estavam naquele lugar. E diz que ele insistiu por 6 vezes. E olha, pensa você, primeiro ele falou assim, Deus, se houver 50 justos nessas 2 cidades, o Senhor vai destruir, lembra? Primeira vez, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? E Deus fala, se houver 50 justos, eu não vou destruir. Aí ele vai, mas permita mais um pouco, e se houver 45 justos? Eu não vou destruir se houver 45 justos. Mas Senhor, e se houver 40 justos? O Senhor destruiria a cidade mesmo assim? Se houver 40 justos, eu não vou destruir o justo com o injusto. Então ele estava falando de 5 em 5, agora ele já dá uma aumentada. Ele falou assim, eu preciso mudar isso aqui. Então ele começa a falar de 10 em 10. Mas se houver 30? Ele pede 40. Aí ele falou, mas e se houver 30? Eu falei, se houver 30, por amor aos justos, eu não destruí a cidade. O Senhor tem mais paciência um pouco comigo. Mas e se houver 20, Senhor? Não, se houver 20, eu não vou destruir a cidade. E ele vai mais. Mas Senhor, e se houver 10? Se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade com eles lá. O que acontece é que não havia 10. Não haviam 10. Então ela foi destruída, mas Ló, Deus prometeu que tiraria Ló, e Ló e a sua família foram tirados. Então vamos pensar em algumas coisas, algumas lições aqui. Como é que você e eu podemos mudar o mundo olhando para isso? Primeiramente eu quero que você leia comigo, não se contente com o seu relacionamento à distância. Vamos falar juntos? Não se contente com o seu relacionamento à distância. O relacionamento com Deus à distância. Começa por aí. Interessante que tanto em Crônicas, como Isaías e Tiago, quando está falando dessa conversa de Deus, ou falando desse relacionamento de Deus com Abraão, o próprio Deus está fazendo uma declaração sobre Abraão. 41:8 de Isaías, não tem lá, mas diz assim, o Senhor diz ao povo de Israel, você, e hoje a igreja é o povo de Israel, você é meu servo, diz, o povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Foi Deus quem disse. Olha, vocês descendem, sabe qual é a descendência de vocês? De um homem especial. Sabe quem é esse homem especial? Eu o chamo de amigo. Abraão é meu amigo. Tiago faz uma descrição assim, que Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou
E por causa dele crer e Deus o aceitar, ele foi chamado de amigo de Deus. Então, quando a gente olha aqui, a amizade com Deus depende da nossa fé e de nós sermos aceitos, de andarmos com Ele em obediência. Então, a sua confiança em Deus era tanta, quando você olha para a vida de Abraão, para a gente entender um pouquinho de relacionamento próximo, a sua obediência é tanta que ele deixa tudo. Ele vai seguir um Deus diferente dos deuses, da sua família, daquele pessoal. Ele diz, deixa, e ele deixa a parentela, ele deixa a sua língua, deixa o seu povo. Ló disse, eu vou junto, e ele sai. E a Bíblia diz que ele partiu sem saber para onde ia, mas ele deixou tudo e confiou em Deus. Esse é o homem. Ele levantou altares, quando você olha para a vida dele, ele levantou altares para Deus em cada lugar que ele foi. Ele parava, a primeira coisa era um altar levantado para reconhecer, eu estou aqui com um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu estou servindo a Deus, eu adoro a Deus, cada lugar um altar. Ele caminhou cada passo, a Bíblia diz que ele caminhou cada passo com Deus. E falando de intimidade, de fé, quem de nós conseguiríamos passar por isso? Porque ele tem uma mulher estéril, e Deus diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, com muitos filhos, como a areia do mar, como as estrelas dos céus, e todo mundo seria abençoado através deles. Ela é estéril, e ele está nessa caminhada com Deus, quando ele tem 100 anos, que a sua mulher vai ficar grávida, quando era impossível para ele, impossível para ela, que eu acho que era 90, eu não lembro se 90 ou 99 que ela tinha, mas não importa também essa diferença aí, mulher com 90 anos, ela falou, eu não posso, ela até riu, eu falei, como o senhor vai fazer isso? Então ele é um homem que andava com Deus, e Jesus usa essa mesma palavra quando fala com seus discípulos, ele diz assim, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, e olha a diferença de servo e amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tenho feito conhecer, e vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem, para darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que vocês pedirem. Então, o nosso andar de fé e obediência com Jesus nos torna amigos, é isso que ele está dizendo, e é isso que ele espera. Quando eu olho para isso, Deus está dizendo assim, eu não quero um relacionamento, eu não tenho um relacionamento à distância. Na verdade é isso. Ele diz, quem se distancia de mim, eu também me afasto. Ele diz, quem se aproxima de mim, eu me aproximo dele. E o interessante é que é Jesus quem se aproximou. Foi ele que quis ser seu amigo, não fui eu. Foi ele que quis ser meu amigo e o seu. E ele que se aproximou. Mas ele está dizendo assim, eu quero que vocês não sejam meus servos, porque um servo tem que fazer o que manda, ele não conhece mais nada, ele não tem acesso a mais nada. Mas como vocês são meus amigos, tudo que o meu pai me falou, eu falei para vocês. Olha que intimidade, olha que coisa maravilhosa que ele deseja para você. E assim era com Abraão, eu vou fazer sem que eu fale com o meu amigo? Nesse mesmo texto, Jesus está dizendo assim, quem permanece em mim, eu vou permanecer nele. É nossa escolha do que nós fazemos. Jesus está dizendo assim, eu quero ser o seu amigo, como ele falou com Abraão. Anda na minha presença, me obedeça, e nós seremos amigos. Eu queria só que você entendesse isso, o que é que Deus planejou para a sua vida e minha vida. Nós fomos escolhidos, você vai entender, nós temos uma missão neste mundo, e que você e eu estamos aqui para cumpri-la. Por isso que a nossa identidade muda, nós somos filhos de Deus, mas é através de um relacionamento de intimidade, de amizade com Jesus, que nós vamos fazer a obra dele, não à distância. E a pergunta é que nós devemos fazer é o tipo de relacionamento que nós temos com ele. Como é que nós podemos dizer somos amigos? E é interessante que ele diz assim, eu vou revelar coisas para o seu coração que você não imagina de amizade. O João, na pregação que ele fez a semana passada, estava dizendo que aquele que faz a sua vida, leva a sua vida na sua própria força, na sua própria habilidade, ele diz, a sua vida será como um deserto. E ele diz assim, tudo vai secar, tudo dá errado. Ele diz assim, você vai coisas boas passarão por você e você não vai ver. Quantas coisas estão passando e acontecendo que passam por nós e nós não percebemos.
Porque não somos e não temos e não desenvolvemos uma amizade com Jesus. Ele chama você para ter uma amizade com Ele. Como é que a gente tem amizade com Jesus? Andando com Jesus todos os dias. A igreja não pode ser um porre para você, em nome de Jesus, que não seja. Você não pode ter mais vontade pelo shopping do que pela igreja. Misericórdia, irmãos? Misericórdia. Possivelmente as pessoas não terão tempo e nem interesse para mais nada, mas se forem para o shopping, vai dar uma alegria. A alegria deve ser Jesus. Pode curtir o shopping, foi lá para isso. A igreja também não vai se tornar um shopping para você vir para ela. Nós não vamos plantar bananeira, nós não vamos criar campanha, não vamos inventar de nada. A única coisa que nós podemos falar para você aqui é do Cristo ressuscitado. Amém? Esse é o segredo. Você vai vir aqui para ter encontro com Jesus, para ouvir da palavra de Jesus, para ser chamado, para ser parecido com Jesus. Ele diz assim, é de glória em glória, quer dizer, de encontro em encontro com Jesus, nós vamos sendo transformados por ver Jesus, por contemplar Jesus, vamos sendo parecidos com Jesus. O projeto de Jesus é você ser parecido com Ele. E não tem jeito de a gente. Se você conversar com a Rosani, eu estou feliz que ela está aqui, está muito bem, está melhor, graças a Deus. Mas se você conversar com ela, se conversar com o Micael, primeiro você conversar com Douglas e Micael por telefone, você vai achar que está falando comigo. Já começa por aí, até pela voz, olha como nós somos. Se você sentar e conversar com eles e discutir determinados assuntos, você vai ver que está conversando comigo, porque nós somos assim. É a nossa família, a nossa intimidade, nós todos os dias estamos falando, decidindo e agindo do mesmo jeito, nas mesmas coisas e nos tornamos parecidos. Como parecer com Jesus se nós não encontramos com Jesus? Como que se encontra com Jesus? Não tem outra saída a não ser para desenvolver uma amizade com Ele e amá-lo de tal forma que você queira conversar com Ele todos os dias. Amém? Aí você fala, pastor, mas a minha vida é doida, não é igual de pastor. A vida de pastor é legal, se você quiser conversar comigo, nós podemos falar sobre isso. Podemos dividir algumas coisas. Você vai dormir na sua casa, eu não vou. Você pensa que eu terminei o culto, falei, graças a Deus. Não, aí que vem o desespero, então não tem disso. Pois uma hora você pode sentar comigo. A gente pode falar, não é essa a questão. Mas tá, você pode dizer assim, o senhor pode planejar o tempo para ler e orar mais? Claro, isso eu posso. Talvez você não possa fazer isso na sua empresa. Ou na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Mas o que você pode fazer? Comece separando, eu estou consagrando 5 minutos inicialmente da minha vida e eu quero estar em oração e leitura. Eu vou começar assim, vou indo todos os dias. Quando você vê, você quer 10, você quer 20, Deus vai te levar. E vai te levar para um lugar que você não imagina. E o seu coração, então, vai ficar tão fortalecido, você vai amá-lo tanto, que vai fazer muita falta a presença dele. Você vai querer a presença todos os dias. Só que é mais maravilhoso, ele diz assim, eu vou revelar coisas para o seu coração, que você não imagina. Amém, irmãos? Coisas sobre você, coisas sobre a sua família, coisas sobre o seu negócio, coisas sobre o reino. Ele vai falar com você, é seu amigo. É isso que a gente faz com um amigo. E ele diz assim, eu sei que você ainda não está lá no céu, e lá a vida é outra, então eu sei que você precisa viver a sua vida aqui. Mas ele quer que a gente já viva a vida eterna aqui. A vida eterna aqui e agora, experimente ela aqui, viver no poder dele, no amor dele, na graça dele, na direção dele. Então ele vai te revelar coisas que você está batendo cabeça e sofrendo e dando murro em pontas de faca, porque não é íntimo dele. Para a sua alegria, são 11h15 e esse é o primeiro ponto, então vou parar por aqui, tá bem? Eu continuo falando nos outros domingos, né? Antes que você resolva levantar e me deixe falando sozinho.